A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Estava falando ali para a pastora que a mensagem da oferta colou no texto da noite, né? A oferta foi Mateus capítulo 6 e o texto que nós vamos ministrar hoje é capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Versículo 26. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Oremos. Pai querido, Pai amado, te louvamos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Queremos ser ministrados através da tua palavra. Santo Espírito de Deus, vem nesta noite derramar sobre a tua igreja uma unção diferenciada, que nós possamos sair daqui compreendendo o que tu falaste conosco. Em nome de Jesus, amém. Eu estou intitulando essa mensagem de não seja apenas ouvinte. Não seja apenas ouvinte. A prudência é considerada uma virtude por excelência, quando colocada na vida prática e na vida cotidiana. E quando decidimos construir uma vida às margens da palavra de Cristo, estamos desfocados, estamos desconectados, estamos desalinhados com a vontade soberana de Deus. Você sabia? Quando nós decidimos construir a nossa vida longe dos preceitos, longe dos princípios, das palavras ditas por Jesus, nós estamos desconectados, estamos desalinhados e desfocados da vontade soberana de Deus para as nossas vidas. Somos tidos como imprudentes, corremos riscos inapropriados, riscos esses que trarão efeitos desastrosos para a nossa existência, para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa vida pessoal, para a nossa vida profissional, para a vida dos nossos filhos. Porque quando eu tomo uma decisão, eu sendo um sacerdote do meu lar, possa ser que hoje, possa ser que esses efeitos não apareçam no mesmo instante, mas em um tempo lá na frente, esses efeitos serão desastrosos. Isso é, se eu estiver construindo o meu legado, a minha história, construindo a minha casa, longe da presença do Senhor, às margens da palavra de Cristo. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11 a 13. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas,
madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Isso aqui é muito sério. Isso aqui é seríssimo. Não devemos nos enganar pensando que estamos edificando sobre um fundamento e, na verdade, estamos edificando sobre outro fundamento que nem mesmo sabemos qual fundamento estamos edificando. Então isso tanto é sério como é perigoso para as nossas vidas. Por quê? Porque as nossas obras será revelada pelo fogo. Então o que vai acontecer? Se a minha obra for feno ou palha, o que vai acontecer? Vai ser queimada, não vai ser purificada. Mas se ela for ouro, se ela for prata e pedras preciosas, vai redundar em louvor para Deus. Mas nem madeira, nem feno ou palha subsistirá. Logo isso nos remete à construção do templo de Salomão, onde foi usado ouro, prata e pedras preciosas. O trabalho que realizamos mediante uma fé desenvolvida, uma fé que atua pelo amor, onde o veículo dessa fé é o amor, regada de obediência a Deus, na pessoa bendita do seu Filho Jesus Cristo, e aos seus preceitos, resistirá e seremos recompensados. Seremos recompensados, amados. É a certeza que nós temos. Cuidado para não perder a sua coroa. Não negocie a sua coroa. Não negocie. Porque você já foi comprado, você já foi lavado pelo sangue do Santo Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então o que é que acontece? O trabalho que eu realizo mediante a fé que eu desenvolvo, e essa fé é a fé que atua pelo amor, é a fé que tem como centralidade a pessoa de Jesus Cristo, é a fé que eu tenho convicção que me salvará, que eu estou salvo em Cristo. Você pode ter certeza que quando eu coloco essa fé em prática e ando em obediência, alinhado com a vontade de Deus na pessoa de Jesus Cristo, seremos recompensados. Seremos recompensados. Já o trabalho feito no poder da carne, ou em desobediência à palavra de Deus, não terá o mesmo fim. Não terá o mesmo fim. O que devemos fazer com as palavras de Jesus? O que devemos fazer com as palavras de Jesus? Devemos usá-las como um poeta faz. O poeta é alguém que toma as palavras e faz delas algo pessoal e original. Claro que isso não se aplica a uma regra. Não é uma regra. Não é todo poeta que pega uma palavra e transforma ela em algo pessoal e original. Mas a prática do poeta em si pega uma palavra e transforma ela numa obra de arte. Todos nós que ouvimos a palavra da fé, e essa palavra sai da boca do próprio Deus, somos capazes de construir nossa casa, nossa família e tudo quanto está agregado à nossa existência.
Somos capazes de construir uma obra de arte e não sermos apenas ouvintes, mas praticantes. A primeira parte desta mensagem é princípios que fundamentam nossa fé cristã. Veja aí, Mateus capítulo 7, versículos 24 e 25. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Veja bem, Jesus está encerrando o Sermão do Monte. Vamos entrar no contexto no qual Jesus está mostrando esses dois fundamentos. A casa que é edificada sobre a rocha, que veio a chuva, veio os ventos e deu contra essa casa e ela permaneceu intacta, firme. Isso não quer dizer que essa casa não levou empurrões, não ficou toda arranhada, não foi machucada, não foi balançada. Não. Quer dizer que ela ficou em pé, ela ficou intacta. E o outro fundamento é o homem que constrói a sua casa sobre areia. Então Jesus disse que esse homem é comparado a um homem imprudente, que veio e construiu a sua casa sobre areia, em cima da sua insensatez. Então veja bem, agora nós vamos adentrar no contexto que Jesus está falando isso, quando ele diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente. Mas pastor, que palavras são essas? Veja bem, Jesus está encerrando o Sermão do Monte. E por ele saber a importância da aplicabilidade dessas palavras, ou seja, a importância de colocar essas palavras que ele acabou de falar no Sermão do Monte, por ele saber a importância dessas palavras ser colocadas em prática, que são seus ensinamentos, os ensinamentos que ele apresentou no Sermão do Monte, ele traz uma advertência em forma de admoestação. Mas por que, pastor? É uma advertência em forma de admoestação. Porque nas palavras de Jesus há sobriedade. Nas palavras de Jesus há amor. Nas palavras de Jesus tem graça, tem misericórdia, tem compaixão. Não há condenação. Estou falando nesse contexto aqui. O que ele está expondo, o que ele está mostrando para as multidões, para os seus discípulos e para as multidões. Então ele traz essa advertência em forma de admoestação. O que é que ele diz? Coloquem em prática o que eu acabei de ensinar a vocês. É simplesmente isso. É o que eu digo nesta noite para a amada igreja. O que vocês ouvirem da parte de Deus, não saia daqui hoje apenas como ouvinte, mas coloque em prática a partir do momento que você sai por essas portas, a partir do momento que você chega na sua casa, a partir do momento que você vai dormir, a partir do momento que você acorda, coloque em prática. É isso que Jesus está dizendo nessa noite, para mim e para você. Se faz necessário se edificar sobre alicerces certos, fundamentos sólidos. O homem que construiu a casa
sobre a rocha, e ela não caiu, não veio ao chão. Esse homem, ele construiu com prudência, com sensatez, sobre um fundamento sólido, sobre a rocha. E essa rocha é o próprio Jesus, Cristo. A prudência é a irmã da sabedoria. Andam juntas de mãos dadas e cogitam das coisas lá do alto. Você sabia? Vou repetir. A prudência é a irmã da sabedoria. E andam juntas de mãos dadas e cogitam das coisas lá do alto. Ninguém consegue êxito de grandes realizações sem sabedoria. Ninguém consegue ter êxito em grandes realizações sem sabedoria. Pode ser até uma pessoa inteligente. Você ter uma pessoa que mete as caras mesmo e vai lá e faz de um jeito, faz de outro. Mas em dado momento, ela vai cair na esparrela de não saber lidar com os princípios elementares que regem a sua vida espiritual. Aí ela vai precisar da sabedoria e ela não vai estar presente. Você lembra quando o rei Salomão foi a Gibeão oferecer sacrifício ao Senhor? Por que foi que Salomão foi oferecer sacrifícios em Gibeão? Sabe por quê? Porque ali era o lugar mais alto e mais importante. Eu fico assim impactado com esses princípios. Você viu a escolha de Salomão? Ele foi porque ali era um lugar alto. Ele disse: eu vou lá em Gibeão, vou oferecer sacrifícios ao Senhor. Mas também porque aquele lugar era um lugar muito importante. Naquele altar, Salomão ofereceu 1000 holocaustos. Quando o Senhor apareceu a Salomão em Gibeão, qual foi a reação de Salomão? E o que foi que Salomão pediu? Teu servo está no meio do teu povo que escolheste, povo grande, tão numeroso, que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para governar o teu povo, para que, com prudência, saiba discernir entre o bem e o mal. Pois quem seria capaz de governar este teu grande povo? 1 Reis, capítulo 3, versículo 8 e 9. Você lembra que eu acabei de dizer que a sabedoria anda de mãos dadas com a prudência? Porque em outras versões, você está lendo, talvez você esteja lendo na sua versão, que ele pediu sabedoria. Mas ele pede prudência. Porque se não tem prudência, não tem sabedoria. Tem que ter prudência, tem que ter sabedoria. Você percebe que Salomão reconheceu que não seria capaz de governar, de liderar, sem a presença de Deus. Sem que Deus acrescentasse um adendo na vida dele. Sem que Deus estivesse na centralidade da vida dele. Disse: não. Olha, eu não tenho condição, Senhor. Derrama a tua prudência, a tua sabedoria. Vem, Senhor, me dá, porque é um povo muito numeroso e eu não sei como enfrentar isso sozinho. Não! Quem é que pode governar esse povo desse jeito, Senhor? Aleluia! Tu é bom, Senhor.
Pois andar com Deus e discernir a sua voz de outras vozes, sem sabedoria, sem prudência, não conseguiremos. Você sabia? Desejo que há dentro de mim, de que você entenda o que eu estou dizendo, mas entenda não o que eu propriamente estou dizendo, o que o Espírito, pela misericórdia dele, está colocando na minha boca, para que você entenda o valor da palavra de Deus, o valor do que Deus está ministrando a você esta noite. Queima no meu coração. Não dá para você caminhar com Deus, discernir a sua voz das outras vozes, sem prudência, sem sabedoria. Você pode até ir, até caminhar, mas haverá um momento que vai ficar enfadonho, vai ficar cansativo, você fazer sempre a mesma coisa. Você tenta uma vez, tenta duas, tenta três, tenta quatro, tenta cinco, tenta seis, tenta sete. A bateria vai acabando. Então, se não for a suficiência de Deus na sua vida, a convicção de que você pode, porque Deus é contigo, porque foi Ele que te escolheu, foi Ele que te tirou de trás da malhada, para fazer uma atalaia nas mãos dEle, para fazer um instrumento nas mãos dEle. O crente, o homem, a mulher de Deus tem que ter essa convicção. Agora, claro que haverá tempos incertos, doloridos, guerra. Você pode até passar fome, mas com propósito. Sabia? Você pode até passar fome, mas com propósito. Não passe fome sem propósito, não. Então veja bem, não há como você ficar sem sabedoria. Não há como você estar sem ter sabedoria. Mas pastor, por que você diz isso? Porque Deus, amado, Deus já colocou à sua disposição, à minha disposição. É inconcebível você e eu, nós, sermos desnutridos de sabedoria. Porque Deus já nos alimentou, porque Deus já nos chamou, porque Deus já nos deu um nome. Hoje nós somos conhecidos pelo seu nome, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, sacerdócio real. O que você tem? Eu não tenho sabedoria. Você não tem sabedoria porque você não quer. Mas pastor, é sim, exatamente, porque Deus já tem disponibilizado a sabedoria para você. Você só precisa pedir com fé. Esses são princípios elementares de uma vida bem-sucedida. Veja aí, Tiago capítulo 1, versículo 5 a 8. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que todos a dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça-a, porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Obrigado, pastora. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Você está vendo? Como é sério? Porque uma pessoa que, segundo o livro de Tiago, segundo o texto que nós acabamos de ler, o que é que acontece com uma pessoa que não tem sabedoria? Essa pessoa é agitada. Mas Tiago vai mais longe um pouquinho. Essa pessoa é agitada e impelida. A força da água empurra ela e a força da água traz ela.
Tiago está dizendo que ela é indecisa e inconstante. Meu Deus. Jesus diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Versículo 24. Que palavras são essas, pastor, que Jesus está se referindo? Primeiro, Jesus nos admoesta sobre o hábito de julgar os outros. E ele diz: pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Mateus capítulo 7, versículo 2, está aí no texto base que nós estamos lendo no capítulo 7 de Mateus. É sobre estas palavras que Jesus está falando. Segundo, Jesus nos encoraja a orar. Veja bem o que ele diz: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Você viu que princípio tremendo? Mas quando é que isso vai acontecer, pastor? Quando eu parar de falar do meu irmão, quando eu parar de falar da minha liderança, quando eu parar de ter a língua solta. Há um princípio que rege a minha vida espiritual. Então Jesus disse que para nós pararmos de julgar os outros, nós precisamos orar. Orar, orar e orar, e orar sem cessar. Buscando a presença dEle, buscando a vontade dEle. Torno a dizer a importância do tempo sozinho com Deus, porque é no tempo sozinho com Deus que eu vou ouvir e discernir a voz do pastor, do bom pastor, aquele que vai me levar por campos verdejantes, aquele que mesmo que eu não passar pelo vale da sombra da morte, Ele estará comigo, aquele que está falando, eu estou ouvindo e eu estou praticando. Aí sim, aí eu vou pedir, aí eu vou bater. Por quê? Porque eu sei que vai abrir, eu sei que meu pedido vai ser atendido. Amém, igreja? Você pode aplaudir Jesus Cristo? Terceiro, ele conceitua o caminho para a vida eterna. É exatamente o que Jesus vai fazer. Ele vai conceituar o caminho para a vida eterna. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que o encontram. Mateus capítulo 7, versículo 13 e versículo 14. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Versículo 25. Como é que está a sua vida? A sua vida, a sua casa, a sua família, o seu legado de vida, a sua história tem sido construída sobre a rocha? Talvez você não saiba me responder hoje à noite, sabia? Mas eu quero dizer algo para você. Mesmo que você já tenha sido sacudido, mesmo que você já tenha chorado
Mas que você já tem esperneado. Eu não aguento mais isso. Eu não suporto mais essa situação. Mas eu quero dizer para você que você está em pé. Você está em pé. Você está em pé porque a sua vida é construída sobre a rocha. Então aconteça o que acontecer. Você pode ser arranhado, você pode ser machucado, você pode ser humilhado, você pode ser o que for, mas você vai permanecer em pé, porque quem levanta você é o Senhor dos Exércitos, é o Deus Todo-Poderoso. Aplauda Ele, glorifique o nome dEle nesta noite. Não seja apenas ouvinte. Segunda parte da mensagem: práticas que nos levam à descontinuidade. Práticas que nos levam à descontinuidade. Veja aí, Mateus capítulo 7, versículo 26 e 27. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Por que essas pessoas descontinuam? Você poderia dizer para você poderia olhar para você, para dentro de você, e dizer: poxa, encontrei o motivo da minha descontinuidade. Você poderia fazer isso? É uma resposta, é uma introspecção difícil de responder. Eu costumo dizer que o primeiro encontro mais importante da vida de um homem é o encontro dele com Jesus. Quando um homem e uma mulher se encontram com Jesus, nunca mais eles voltam a ser o mesmo. Mas eu costumo também dizer, a vida me ensinou isso, a vida cristã me ensinou, que além de eu ter um encontro com Jesus, eu preciso me encontrar comigo mesmo. Porque se eu não me encontrar comigo mesmo, haverá momentos que eu vou estar querendo trazer Deus para a minha humanidade. Eu vou querer transformar os princípios de Deus em meus princípios. E não é assim que funciona, amado. Perdão, mas não é assim. Você está no lugar errado, menos aos pés de Jesus. Então você precisa se conhecer. E você só se conhece quando você tem um encontro com você mesmo. Mas pastor, isso é bíblico. É, amado. Vocês esqueceram do filho pródigo? Ele estava lá. Talvez estivesse sentado, caído, chorando ou sorrindo, não sei. Mas ele estava lá, na lama. Ele teve que olhar para dentro dele e cair em si. E reconhecer a besteira que ele fez. Ele reconhece, se levanta e vai, e volta. Mas enquanto nós não cairmos em si, nós não acertamos o caminho. É incrível. Sabe aquela coisa que vai? Tá indo, tá penso. Mas para o outro lado, aí tá mais penso, mas bota um pouquinho para cá, aí fica naquele negócio, você para cá, você vai cá, não fica no prumo. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque eu passei por isso, amados. Eu vivi um tempo da minha vida que eu pensava que eu era o melhor esposo, melhor marido, melhor pai. Pense, era eu. E de repente eu fiz uma viagem, estava bem pertinho aqui, para Santarém. Estava lá na casa do anfitrião, saímos para me conhecer a cidade. Quando eu volto,
que eu entro na suíte, que eu abro a porta, que eu acendo a luz, eu fiquei estatalado. Existe essa palavra, estatalado? Parado. Parado, estatalado, né? Mas por quê, pastor? Porque eu me deparei comigo mesmo. Parecia que eu estava ali na minha frente. Oh, coisa feia. Oh, coisa horrível. E eu disse, o quê? Sou eu esse aí? O Espírito Santo disse, é você. Passou assim um filme assim, ó. O pai maravilhoso que eu pensava que eu era e o marido excepcional. Passou um filme. Eu disse, eu não quero ser isso. Mas isso é você. Eu disse, não, é você. Eu não tinha tempo para a família. Não tinha tempo de qualidade. Não tinha palavras recheada de mel, palavras de favor de Deus, da graça, da misericórdia, não existia. Existia sim uma parceria, existia sim uma pessoa acordada, mas não era aquilo que Deus queria, não foi para aquilo que Deus me chamou, não foi para isso que Deus chamou você para ser a excelência nas mãos dEle. Naquele momento eu me desesperei, corri para o celular, me ajoelhei na cama, me ajoelhei, comecei a chorar incontrolavelmente, chorando. Peguei o celular e liguei para a pastora, e comecei a pedir perdão. Fica calado, eu comecei a pedir perdão a ela. Me perdoe às vezes que eu não entendi você, me perdoe. E a gente só cai em si quando nós temos esse encontro. Aí sabe o que é que vai validar? Realmente você se encontrou com Jesus. Porque quem levou você a esse encontro foi Ele. Não foi a carne. Porque pela carne você é o bambambam. Pela carne você é o certo. Pela carne tem que comer o que eu dou. Porque se não for, eu não dou e acabou. Quem vai me obrigar? Muitas vezes essas pessoas que param, que cessam, estão fazendo o que elas sabem fazer de melhor. Você já se deparou com uma pessoa e você olhou para ela e disse, meu Deus, que excelência. A pessoa faz uma coisa com excelência, você vê a pessoa trabalhando e a pessoa é maestria, é algo assim que você nunca viu. Meu Deus, já tentei tanto fazer isso, até faço, mas assim. Aí a pessoa, de uma hora para outra, a pessoa para. Por que as pessoas descontinuam tanto? Será que elas resolveram o conflito que está dentro, ou que estão dentro da alma dela? Você sabia que o maior conflito na vida de um homem, o maior conflito na vida da mulher, é no homem interior, é na mulher interior, é na alma. Porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Quieta-te, confia em Deus, ainda o veremos face a face. Por isso que existem tantos psicólogos, tantas psicanálises. E o psicólogo dos psicólogos está assim, de braços abertos. Venha. Seu fardo está pesado? Entrega para mim. E tome, eu vou te dar um fardo leve. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Interessante que ele fala com uma voz bem doce. Deixa eu falar uma coisa para você. Venha, mas aprenda de mim. Aprenda de mim, sabe por quê? Porque eu sou manso, eu sou humilde de coração. Somente assim, minha filha, somente assim, meu filho, você vai encontrar descanso. Porque o meu fardo é leve,
e o meu jugo é suave. Meu Deus! Quando eu li esse versículo pela primeira vez, quando eu li esse texto bíblico pela primeira vez, eu fiquei impactado. Eu disse logo: Senhor, eu quero aprender contigo, porque eu sou muito brabo. Pense num homem brabo. Mas Jesus me quebrou e tem me quebrado, amados, dia após dia. Esse propósito de 40 dias tem me levado para um nível que eu não conhecia. Tem me levado para um nível de desprendimento, de eu perceber Deus chegando assim. Eu disse: Senhor, entra. E Ele disse: isso aqui você fica, mas isso aqui não, isso aqui eu vou tirar. Aproveite, dia 9 encerra. Se você não está fazendo, faça, porque Deus está fazendo coisas maravilhosas no meio do seu povo. Práticas que nos levam à descontinuidade. Esse homem que é comparado por Jesus a um homem imprudente ou um homem insensato, em algum momento ele deixou de fazer algo. É sério. Em algum momento ele deixou de fazer algo, com certeza. Ele não deixou de trabalhar. Pelo contrário, ele trabalhou duro. Mas existiu algo que ele deixou passar despercebido. Porém, ele escolheu construir sobre um fundamento que não era sólido, não tinha resistência, era contestável. Cuidado com o que é contestável na sua vida. Sabe por quê? Porque é aí onde o diabo entra com legalidade. Ele não percebeu que o que ele estava fazendo era contestável. E para se construir uma casa, uma família, uma história de vida, tem que ser construído em um fundamento incontestável. Tem que ser construído sobre a rocha eterna. Aí pode espernear, querido, pode espernear. Mais de 2000 anos que tentam contestar que Jesus ressuscitou o terceiro dia. Mais de 2000 anos que a história, que a palavra chegou até você, chegou a mim. Eu sou prova disso. Jesus me libertou das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor, para a sua maravilhosa luz. Não foi homem, não foi dogmas, não foi placa de igreja, foi o próprio Jesus que me libertou. Onde eu estava, onde eu me encontrava, não tinha mais jeito. Costumo dizer que era na antessala do inferno. Pastor, como é que ele estava? Não, deixa quieto. Deixa lá, Jesus já pagou. Mas eu quero dizer para você, cuidado com o que é contestável. Vai fazer uma coisa? Peraí. Isso pode ser contestável ou não? Não. Estou fazendo o que é certo. Estou fazendo dentro dos princípios do meu Deus. Então é incontestável. É incontestável. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre areia. Está vendo aí? Versículo 26. É como se Jesus estivesse dizendo, olha para cá, olha para cá. É como se Jesus estivesse dizendo, eu falei para vocês não falarem mal um dos outros, mas vocês andam falando mal um dos outros. Vocês falam mal dos seus irmãos sanguíneos, você fala mal da sua família espiritual, você é um falador.
E eu adverti você que não falasse dos seus irmãos espirituais. Eu encorajei você a orar, mas você não ora. Você não ora, pelo contrário, você murmura. Você fala e não ora. E quer que as coisas mudem. E quer que eu escute você. Vocês preferem a porta larga e não levam em conta que a porta larga é a porta espaçosa, o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Você vê como é sério? É muito sério, amado, tudo isso. E isso Jesus está encerrando o sermão do monte. Então, aprove a ele que achou necessário nos admoestar a praticar e não ser apenas ouvintes. Amém? Sua casa está sendo construída sobre a rocha ou sobre a areia? Não responda para mim. Não se exponha. Você está correndo perigo. Acorde. Se você não sabe qual o fundamento que você está construindo, acorde. Acorde, porque a luz do Senhor já resplandece sobre a tua vida. Então acorda, acorda. O Senhor hoje está chaculejando você, para você acordar e saber qual o fundamento que você está construindo. Para que não aconteça, você precisa acordar enquanto é tempo, para que não aconteça com você o mesmo que aconteceu com esse homem prudente. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Jesus achou necessário chamar a atenção dos seus ouvintes quanto à importância de colocar seus ensinamentos em prática. Primeiro, Jesus segue alertando: cuidado com os falsos profetas que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Mateus capítulo 7, versículo 15 e 16. Segundo, Jesus chama a atenção do seu público acerca da vigilância que temos que ter. Como assim, pastor? A igreja local e os crentes, crente que é lavado e remido pelo sangue de Jesus, que sabe quem realmente é, os que creem em Jesus, creem na palavra de Deus, devem se proteger não só dos falsos profetas, mas dos falsos discípulos, dos falsos irmãos. É isso que Jesus está alertando. Terceiro, Jesus apresenta dois fundamentos. Jesus apresenta dois fundamentos: praticar ou não praticar. Diga comigo: praticar ou não praticar. Aí ele segue dizendo assim, a porta estreita e o caminho estreito, a porta larga e o caminho espaçoso. Meu Deus, você vê? Fica claro. Ele está dizendo: olha, sentei aqui com vocês nesse monte,
mostrei para vocês os princípios, para que vocês tenham uma vida bem-sucedida aqui nessa terra e se preparem para quando eu vier buscar vocês. Mas olha, é preciso algo mais. É preciso vocês praticarem. É preciso vocês colocar em prática tudo isso que eu estou mostrando para vocês. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente. É o primeiro fundamento. Segundo fundamento, e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e disponho de conhecimento e de conselhos. O temor do Senhor consiste em odiar o mal. Eu odeio a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca que fala coisas perversas. Provérbios, capítulo 8, versículos 12 e 13. Você odeia o mal? Você odeia o pecado? Porque se você não odeia o pecado e você não odeia o mal, você é uma pessoa insensata. Você é uma pessoa imprudente. Mas quem está dizendo é a palavra, não sou eu não, viu? Porque ela diz assim, ó. O profeta está dizendo, eu, a sabedoria, moro com a prudência e disponho, quer dizer, tenho de conhecimento e de conselhos. O temor do Senhor consiste em odiar o mal. Se você não odeia o mal, você não teme a Deus. E só há uma maneira de você temer a Deus: odiar o mal. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir o diabo e ele fugirá de vós. Eu odeio a soberba. Ele continua. A arrogância, o mau caminho e a boca que fala coisas perversas. Você já conheceu uma pessoa que só fala coisa perversa? Conheceu uma pessoa que só fala coisas negativas? Já conheceu uma pessoa que olha para você e diz, não, olha, isso não vai dar certo. Isso é muito pequeno, não, isso é muito grande, você não vai alcançar a fazer isso. Uma prática que nos leva à descontinuidade, sabe qual é? É a falta de conhecimento de si mesmo. Se você não conhece seus limites, você está correndo perigo e você vai descontinuar tudo que dá na telha. Não quero mais isso, não quero mais aquilo, não vou fazer, eu não sei realmente quem sou, não sei o que é que eu estou fazendo, não sei para onde eu vou e também não sei com quem estou indo. Meu Deus, que isso? Como é que você não sabe quem você é? Você é lavado e remido pelo sangue de Jesus. O seu nome está escrito no livro da vida. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Aquele que está em Cristo, maligno não toca. Porém, você tem que odiar o mal. Olha aí, está vendo? Como a questão do princípio, ele é envolto a algo que é totalmente separado para Deus. Amém? Amém mesmo? Amém. Então, conclusão. Mateus capítulo 7, versículo 28 e 29. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava com quem tem autoridade e não como os escribas. Não existe escapatória. Presta atenção, não existe escapatória. Eu não posso dizer em hipótese alguma que os ensinamentos de Jesus não é para a igreja local, não é para a sua noiva. Pastor, por que você está dizendo isso?
Sabe por que eu estou dizendo isso? Para você ter cuidado, para você guardar a sua mente, para você guardar o seu coração, porque essa é uma teologia que estão pregando por aí, que os ensinamentos de Jesus foi apenas para aquela época, porque agora estamos no tempo da graça, e a graça foi entregue para Paulo, a graça é de Paulo. Pelo amor de Deus, cuidado, porque Paulo não seria o que foi se ele não tivesse caído na estrada de Damasco, se a própria pessoa de Jesus não tivesse vindo ao encontro dele e transformado a vida dele. Então cuidado, guarde seu coração, amados. Estamos nos últimos, eu vou dizer assim, sabe, nos últimos minutos. Se você olhar para o norte, você olha para o sul, para o leste, para o oeste, você vê tudo se fechando. O mundo só fala em guerra. Fulano de tal se aliou com fulano, Beltrano se aliou com Beltrano, e assim vai caminhando. Só se fala em guerra. Terremoto, morreu não sei quanto, agora, novamente. Ontem aconteceu outro terremoto. E é numa escala assim desorbitante. Na Antártida está derretendo tudo. No outro lugar o fogo ninguém consegue controlar. A criação geme, porque o homem pecou e mudou todo o planejamento que Deus tinha para a terra. Só existe uma solução: renda-se, renda-se, renda-se ao senhorio de Jesus, porque Ele é Deus, você querendo ou não, Ele é Deus e vai continuar sendo Deus, e Ele está vindo, só que Ele está vindo não é como ovelha, mas não, Ele agora vem como leão da tribo de Judá, Ele vem para julgar, porque Ele é Deus, porque Ele é poderoso. Então uma vida pautada na palavra de Deus é uma vida bem-sucedida. Mas se eu for apenas ouvinte e não praticante, com certeza serei levado por ventos e doutrinas de homens, estarei perdido em meus próprios rudimentos, pensamentos de mim mesmo, do que eu aprendi neste mundo. Estou professando uma fé em Cristo e vivendo outra vida totalmente diferente, longe dos seus preceitos e dos seus princípios. Como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. Provérbios capítulo 3, versículos 13 e 14. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Tiago capítulo 1, versículos 22 e 24. Não seja apenas ouvinte. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia!